Olá, bem-vindos ao podcast do Ponto SJ. Eu sou Rita Carvalho e hoje vou estar à conversa com o padre José Carlos Belchior. O padre Belchior tem 91 anos, entrou há 74 anos na Companhia de Jesus e dentro de dias, no dia 5 de novembro, fará 50 anos dos seus últimos votos como jesuíta. Obrigada, padre Belchior, por esta disponibilidade para esta conversa. E estamos a gravar na comunidade Pedro Arrupe, aqui em Braga, onde vive o padre Belchior, e por estes motivos todos vamos ter aqui uma boa conversa sobre a vida e a missão do padre Belchior, certo? Muito obrigado e começo por agradecer à Rita esta oportunidade, quer dizer, não sei bem o que é que vai sair daqui, mas enfim. Uma boa conversa. De qualquer forma, muito obrigado. Então, estamos a gravar no dia 24 de outubro, são muitas efemérides juntas e curiosamente faz hoje 74 anos que o padre Belchior entrou no noviciado, na primeira fase da formação dos jesuítas. Portanto, a minha primeira pergunta não podia deixar de ser, passados estes anos todos e olhando para trás, perguntar o que é que de importante este passo que deu no dia 24 de outubro de 1951, exatamente, a fazer as contas. O que é que este passo trouxe para a sua vida? Pronto, ao início, nos primeiros dias, foi de facto uma situação estranha, porque a casa também estava em obras, estava-se a construir. Estamos a falar de Sotelo, estava-se a construir e, portanto, não foi assim uma coisa... pronto, estamos ali em situações todas provisórias, vá lá. Mas uma vez nada provisório, não é? Uma vez entrado e estando, quer dizer, foi como peixe na água, não é? Senti-me perfeitamente integrado, senti-me de alguma forma feliz e satisfeito com a opção que tinha feito e isso foi fundamental. Dá-me a impressão que isso deu aos meus pais muita tranquilidade na primeira vez que me vieram ver-me alegre e bem disposto, não é? E, portanto, quer dizer, isso foi para eles também um conforto, porque para eles tinha sido muito duro. Naquela altura, efetivamente, as regras internas da companhia eram muito austeras, não é? Eu tive 8 anos sem ir à casa paterna, não é? Quer dizer, assim, à casa dos pais. Os pais vinham-me ver, mas eu nunca saí. E houve muita coisa que aconteceu forte na família que eu não participei. Pois, era mesmo um isolamento. A morte da minha avó, o casamento dos meus irmãos, os 25 anos dos meus pais, vieram eles cá acima, enfim. Pois, porque a estrutura era de facto muito, muito rígida. Como é que era o noviciado nessa altura? Eu sei que o padre Belchior até há tempos escreveu um texto sobre isso, não é? Falar um bocadinho da vida da altura, era muita formalidade, muitas regras, muito silêncio. Conte-nos lá um bocadinho como é que eram esses tempos, mas também que se sentia bem nessa altura, que se sentiu... Pois, quer dizer, aquilo representa tudo um contexto, não é? Um contexto da época, da Igreja. Isto foi antes do concílio, portanto 10 anos antes do concílio. Também na própria companhia, na própria política da nação, no meio social e ambiente, tudo isso estava dentro de um contexto em que, pronto, entrava-se... E era natural. E era como que natural, não é? Portanto, os lá estávamos... gente muito adulta e outros muito novos, jovens, não se, como é que é explicar, não se estranhavam naquele contexto, não é? Não quer dizer que naquela altura já não víssemos que havia exageros. Claro que alguns de nós dávamos conta que havia ali coisas que eram de alguma forma exageradas, mas não tínhamos leitura crítica para pensar de maneira diferente. Mas dê, por exemplo, alguns exemplos. Era uma questão também de estrutura, não é? Os padres estavam separados do... Sim, quer dizer, havia... que é uma das coisas que ainda hoje não se compreende como é que na companhia isso aconteceu, mas o que é facto é que havia classes. Havia os padres, os irmãos, que na altura se ia irmãos coadjutores, eram os irmãos leigos, e depois havia os escolásticos. E os escolásticos estávamos divididos em os noviços, os juniores
e se por acaso havia algum que estava com professores, seria o escolástico professor já de outros, não é? Mas o rigor era muito, no sentido de que nós não podíamos falar uns com os outros, de diferentes classes, não é? Para falarmos uns com os outros de diferentes classes, tínhamos que pedir autorização. E, portanto, vivíamos na mesma casa, mas não nos conhecíamos, não é? Uma vez ou duas vezes por ano havia uma altura, um recreio, uma hora e meia, de fusão, como se dizia, em que nos juntávamos os juniores, já tinham feito votos, com os noviços. Mas pouco havia a comunicar, não nos conhecíamos. Claro. Mas eram tempos de muitas regras também, de silêncio, de estar à mesa, não se podia falar uns com os outros, eram sempre orações também nesses tempos, de muito estudo. Como é que era assim um dia-a-dia mais ou menos? Sim, eram dias um bocado, visto agora eram dias um bocado cinzentos, na medida em que efetivamente, quer dizer, no refeitório estávamos separados também, geralmente era em silêncio, com leitura, mas nos dias, sei lá, nos domingos ou dias de festa, o reitor dava autorização para falarmos. Não é? E tinham passeios também, saída? Sim, tínhamos passeios, durante a semana havia alguns passeios, já não me recordo muito bem em que dias, mas porque naquela altura o sábado era dia de aulas e a quinta-feira era dia de descanso. E, portanto, às quintas-feiras o horário era diferente e tínhamos algumas atividades extras de fora. Mas o tempo era dedicado ao estudo, às orações? Sim, estudo, oração, quer dizer, também os serviços da casa. Não é? Nós que fazíamos a limpeza da casa, que servíamos à mesa, que lavávamos a louça, enfim, estas coisas normais de uma família também eram feitas por nós. Os irmãos também participavam e nos orientavam. Os irmãos estavam encarregados dessas oficinas. Apesar dessas circunstâncias, muito diferentes das de hoje, como é que viveu esse período de descoberta espiritual? Pois, de facto, quer dizer, a grande novidade foram os exercícios espirituais de mês, não é? Desculpem. Tive a sorte de ter o padre José Craveiros no primeiro ano de noviciado, e era um homem que falava extraordinariamente bem de Jesus, com muita unção, mas simultaneamente com muito rigor e naturalidade. E para mim foi de facto uma descoberta, não é? Descobrir Jesus, descobrir a personalidade de Jesus, é inesgotável. Ainda hoje ainda não conheço tudo, nem muito menos, mas de qualquer forma de facto foi a mudança radical, não é? Foi compreender o porquê de uma vida de entrega, não é? O porquê de nos entregarmos totalmente nos votos, nos irmos entregar nos votos, porque Jesus se tinha entregue completamente a nós, para além de tudo aquilo que nós pudéssemos imaginar. E, portanto, isso foi assim foi a grande descoberta, que ainda não está acabada. Não é? De uma descoberta. Que ainda não está acabada. E hoje em dia, o padre Belchior também nos últimos anos também tem vivido em casas de formação da companhia. Neste momento estamos precisamente numa dessas casas de formação dos jovens jesuítas. Como é que vê os jovens hoje, daquilo que também vai contactando e também da vida comunitária das nossas casas da companhia hoje comparado? Os jovens são ótimos. São ótimos, são sempre ótimos. Mas como é que... São transparentes, são responsáveis, têm muitas qualidades, vêm com, de facto, eles proporcionado manifestarem as suas qualidades e as suas capacidades, e isso torna uma convivência muito agradável e boa, não é? Quer dizer, eu gosto muito de estar aqui nesta casa,
tem o seu ritmo pessoal de formação. Temos reuniões comunitárias todas as semanas, temos outros tipos de vida em comum e de oração também diferente, enfim, mas de qualquer partilha de vida, tudo isso com mais frequência do que se calhar noutras casas, noutras fases de vida, não é? Portanto, é uma riqueza, é uma riqueza estar aqui. Exatamente. E também já esteve no noviciado também? Sim, exatamente. Muito bem, mas os jovens são diferentes, não é? A mesma própria convivência entre eles. Sim, exatamente. Quer dizer, agora estão aqui 5, não é? Mas eu estive já nesta casa com 15, não é? Éramos 23 cá em casa, não é? E portanto, quer dizer, era um mundo. São os que eu olho, o padre Bruno Nobre, que é o reitor agora aqui desta casa. Exatamente. Era na altura um dos. Era jovem. Era um jovem que estava aqui na casa. E no seu tempo em Sotelo eram muitas dezenas? Não tanto, quer dizer, eram muitas dezenas no contexto de hoje, não é? Quer dizer, sim. O nosso ano éramos 11, mas no ano anterior a nós eram 4. Ok, pensei que fosse. Pronto, e portanto havia anos mais, menos, enfim. Mas como éramos, sei lá, porque nós éramos 2 anos de noviciado, havia 3 anos de juniorado, nós chamamos de juniorado, antes da filosofia, que também eram 3 anos. Portanto, que juntávamos muitos, éramos muito jovens. Na casa acabava por ser muita gente. Então, falando agora um bocadinho mais para trás, do tempo em que nasceu, é de Torres Vedras? Não, eu sou de uma aldeia muito pequenina. Ali perto. Que tem o nome, eu acho muita piada, o nome Ribeira de Maria Afonso. Ribeira de Maria Afonso. Junto a uma outra que é Borregueira. São duas aldeias lá, que se dão bem uma com a outra e tudo, não é? Portanto, não são rivais. E pertencendo à paróquia de 2 portos. Eu costumo dizer aqui aos do Porto que não, lá são 2, não são Exatamente. 2 portos e do concelho de Torres Vedras. Mas nós ficamos a 15 km de Torres Vedras. Não é? Portanto, não é fácil. E como é que era a vida em 1934, nesses primeiros anos da sua infância, que também depois tiveram a parte da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, havia já a Guerra de Espanha. Lembro perfeitamente do regresso de pessoas lá da terra que vieram com as caminhonetes que tiveram a fazer abastecimento às pessoas em Madrid, por exemplo, e que vieram e que trouxeram capacetes, máscaras antigás, etc. Para os miúdos aquilo era uma novidade e uma estranheza simultaneamente. E depois foi a Guerra Mundial, não é? Porque a Guerra de Espanha terminou em 39 e a Segunda Guerra Mundial começou em 39. Portanto, eu nessa altura tinha 5 anos, lembro-me vagamente de algumas coisas, mas depois, durante os 6 anos da guerra, vivi essa parte toda. Havia muita pobreza, não havia nada, quer dizer, os alimentos eram requisitados através de senhas, havia o racionamento, chamado racionamento. Brinquedos, nós não tínhamos brinquedos, nós construíamos os brinquedos com vime, com canas, com o que havia à mão, fazíamos os nossos brinquedos, porque não havia, não é? Lembro que os jogos populares que tínhamos era com as pessoas da aldeia, o berlinde, o peão, a estaca no inverno e outros que eu nem já me recordo o nome, que nós inventávamos, para além das coisas, etc. Portanto, quer dizer, foram tempos, portanto, por exemplo, não havia automóveis, quer dizer, ao princípio havia senhas para a gasolina, mas depois acabaram-se os pneus e não havia pneus. Portanto, lembro que o meu pai tinha um carro, mas o carro estava em cima de 4 especos, porque não havia pneus para mudar. Não é? Portanto, quer dizer, era a carroça, íamos para todo lado, ou de carroça, ou de bicicleta, ou a cavalo. O meu pai tinha um cavalo da carroça e um outro cavalo do toureio, não é? Que tinha comprado, lá no princípio, se calhar barato, não sei, que era o boneco, nós só andar no boneco. E
E, portanto, quer dizer, era assim a vida, quer dizer, andávamos de um lado para o outro, íamos às aldeias vizinhas, ou de bicicleta, ou para a igreja paróquia, que era a 3 km, ou íamos a pé, ou íamos de bicicleta. Uhum. E como é que faziam com a escola? Iam à escola? Ora bem, quer dizer, não havia escola. Na nossa aldeia não havia escola. Nem na outra aldeia ao lado. E então, os meus pais tiveram que contratar uma senhora que, para mim e para alguns primos nossos, davam-nos Aulas em casa. a coisa. Íamos a 2 portos fazer os exames. Não é? Mas 2 portos fica a 3, 4 km de distância, o que naquela altura, sem transportes nenhums, era para miúdos muito pequenos, 6, 7, 8 anos, não era possível, não é? Então quando é que entrou para a escola mesmo? Foi no Colégio das Caldinhas. Já foi no Colégio das Caldinhas. Nessa altura o meu irmão já lá está, porque não havia hipótese, quer dizer, de se fazer todos os dias 15 km para Torres Vedras e de volta. Não é? Primeiro, se quisesse ir de comboio, tinha que ir a 2 portos. Pois. Pronto, e os meus pais andavam a ver qual era a hipótese, então aconselharam-me dos jesuítas das Caldinhas. Então, E com que idade foi para o colégio? com 11 anos. 11 anos. E ia perguntar como é que era a vida cristã, de família, antes da entrada no Pronto, quer colégio. dizer, havia uma coisa que me marcou muito, é que a capela da igreja, a capela da aldeia, estava integrada na nossa casa. Não é? E, portanto, todos os padres que iam celebrar à capela, ou fazer pregações, etc., ficavam a viver na nossa casa. Portanto, havia ali já uma proximidade, Muito uma grande. naturalidade, não é? De tal maneira que eu nunca pensei noutra vida que não fosse a de padre. Eu, desde miúdo, pensei sempre em ser padre. O que eu queria era ser padre. Como os que iam lá à sua casa, no Com fundo. os veio à minha casa. Quer dizer, sempre pensei, nunca pensei noutra hipótese, não é? Portanto, foi uma vocação mais ou menos normal, natural. Natural. O facto de ter vindo para os jesuítas teve importância no sentido de eu ter frequentado o Colégio das Caldinhas, mas também teve importância o conhecer um pouco das outras ordens. Eu conhecia os padres franciscanos, o Varatuja era ali perto, Pois. eles iam lá fazer as suas pregações e celebrar. Estive no colégio, porque depois o meu irmão adoeceu e nós saímos das Caldinhas, só lá tive 4 anos nas Caldinhas, e viemos para um colégio dos padres dominicanos em Lisboa, que era na Rua de Salitre, o Colégio Clenardo, e conheci outras ordens de padres que iam lá fazer os seus serviços e passavam lá pela aldeia. Portanto, eu gostei mais dos jesuítas. Mas quando entrou para as Caldinhas já ia com essa ideia de Não, estudar não. para ser padre? Não, que queria ser padre, disse sim. Havia alguns que diziam, mas então porquê é que não vais para o seminário? E os meus pais disseram, não. E havia padres que diziam, não, deixa-o estar, porque a família é o melhor seminário, é a família. Nem deixa-o estar, não há problema. Quer dizer, não é? E pronto, e quando cheguei às 17 anos, É que entrou no... é que entrei no noviciado. Muito bem. E depois foi nos seus estudos como jesuítas, acabou por ir para fora, não é? Foi para a Espanha. Sim, E onde fez a teologia, certo? sim. Exatamente naquele tempo também muito efervescente do Concílio Vaticano II. Eu ia lhe perguntar como é que Bem, o jovem primeiro- a formar-se para ser padre... Primeiro, quer dizer, naquela altura não havia os meios de comunicação que há hoje. Não se sabia o que é que estava a acontecer. Sabia-se algumas coisas, poucas, mas quem é que sabia? Os professores. Os padres e os professores, etc. E às vezes discutiam-se algumas das coisas que estavam em discussão no concílio. Mas os efeitos do concílio não foram visíveis lá, enquanto eu estive na teologia. Só depois, mais tarde, é que se começou a ver os resultados do concílio. Também demorou muitos anos, não é? Portanto,
Mas mas sentiam que alguma coisa estava a acontecer? Estava a mudar, não é? Mudar. Embora não tivéssemos a noção de que mudança era, não é? Não havia assim muita noção, mas enfim, porque lá também era, pronto, era o mesmo rigor. Quer dizer, eu tive 3 anos sem vir a Portugal, não é? Quer dizer, naquela altura. Em Espanha. Naquela altura tive 3 anos sem vir a Portugal. Portanto, foi um sair de casa, ir para longe, mas no fundo o ambiente era relativamente semelhante. Sim, era, e íamos muitos. Enfim, não foi um tempo que eu tenha aproveitado muito bem, por minha culpa. Mas enfim, outros colegas meus aproveitaram melhor o tempo em termos de estudo, etc. Eu não fui grande estudioso. Então estava distraído. Sim, não. Quer dizer, não encaixava muito com aquela. Quer dizer, vivia-se muito, estudava-se muito ainda em termos de ter respostas e combater o protestantismo. Não é? Mas não propriamente aquilo que no meu entender era mais importante. Portanto, não havia um grande entusiasmo, não é? Em algumas disciplinas, sim. Na Sagrada Escritura, sim, mas noutras não. Sim. Enfim. Eram outros tempos. Eram outros tempos. E depois, quando foi ordenado lá ou já cá em Portugal? Fui ordenado lá de diácono, de subdiácono e diácono. Uhum. E cá de presbítero. Que nesse ano fomos todos ser ordenados na Covilhã. Ninguém tinha qualquer ligação à Covilhã. Mas até ali as ordenações tinham sido na igreja do Colégio São João de Brito. Mas naquele ano o Colégio São João de Brito estava em obras e, portanto, não podia ser lá. O superior da residência da Covilhã e Parque da Covilhã era um antigo professor nosso de Sotelo. Um homem muito bom, o padre Isidro Pereira, e convidou-nos para irmos para ser lá. Fazer a festa da ordenação. Lá. E assim lá foi tudo. Num tempo em que chegar à Covilhã era uma aventura de todos, porque todos éramos decididos. Eu era do pé de Torres Vedras, um outro era da Madeira, outro era de Matosinhos e outro era de, como é que se chama, de Cabeceiras de Basto. Portanto, quer dizer, ainda alguns estão vivos, outros já foram. Quer dizer, está o padre João Santos ainda vive. Também foi ordenado consigo. É. O padre João Batista Alves de Magalhães também vive ainda. Onde passado faleceu o padre Estevão Jardim, não é? E eu, éramos os 4. E havia um outro que era africano, que era o padre João Deus Canteza, de Moçambique, que se ordenou em Moçambique. Teve a ordenação em Moçambique, a festa foi lá. Mas ele era da nossa geração. Da vossa turma, do vosso curso. Que engraçado. João Deus, que era muito bem disposto. Sim, senhora. E nessa altura, então, para as festas de ordenação nem poderiam ir os familiares, não era como Foram. Podia ser outra aventura. Outra aventura, coitados. Lá foram eles de caminhonete e de carros e tal, lá tiveram. E depois a primeira missa que já foi na paróquia Dois Portos e na Ribeira, Maria Afonso. Muito bem. Depois começou a sua vida nos colégios, certo? Não foi logo, mas foi Mas em 1966, 66, sim. Veio então para Lisboa, onde teve muitos anos, em várias fases. E depois também teve nos outros 2 colégios da companhia, em Coimbra, em Cernache e nas Caldinhas. Eu queria perguntar como é que, ao longo destas décadas e daquilo que também foi vivendo, como é que passámos de tempos de internato, não é? Em que a escola era internato, para um regime completamente diferente, mas sempre com este lema de educar para servir. Como é que foi vendo aqui? É uma pergunta difícil e longa, mas o que é que o padre Melchior desses tempos? Eu penso que reparo, quer dizer, o Colégio das Caldinhas era internato, mas o Colégio de São João de Brito nunca foi internato, não é? Por outro lado,
foi a passar, eu vivi o meu tempo a partir de 66, vivi o tempo de uma transição grande. A transição de um colégio em que os professores e os educadores eram praticamente todos jesuítas, para um tempo em que a maior parte passou a ser leigos, não é? Portanto, esta transição que se deu também a nível de tanta outra coisa, também se deu dentro da vida dos colégios. No entanto, eu considero os colégios uma grande paróquia, com oportunidades únicas, porque não só tem ali os alunos a maior parte do dia, durante a maior parte do ano, não é? Com eles, tem também o grupo de educadores, docentes e não docentes, que efetivamente fazem que vestem a camisola, não é? E que se empenham connosco e que colaboram, o que é muito, muito bonito, não digo todos, mas muitos é assim. E depois tem os pais. Portanto, no conjunto, de facto, aquilo é uma paróquia, como diz, não é? Uma verdadeira paróquia, um centro de evangelização, vá lá, não é? Pronto, quer dizer, eu acho e alegro-me muito porque ao longo dos tempos já não tem nada a ver eu com isso, mas os jesuítas cada vez mais se centraram dentro dos colégios na pastoral e desenvolveram, e muito bem, com belas iniciativas, a pastoral. E, portanto, quer dizer, acho que houve aqui uma transformação muito interessante na vida. Pois é, é uma mudança muito grande, não é? Da parte da formação mais académica, mais para a formação mais... Horários, tudo teve que ser tudo modificado, horários, estrutura, tudo. Não é? Mas acha que este lema e este cuidado com cada um permanece mesmo... Sim, eu onde vi mais, pelo número de alunos, onde vi mais esse cuidado, foi em Sanás, no Colégio da Imaculada Conceição, o CAIC, em que o número de alunos era como é que é? Já não me recordo, 500 e tal, ou mais. Talvez mais, mas enfim. Uma grande casa. Uma casa, mas em que os professores conheciam praticamente todos os alunos, chamavam os alunos por nomes, conheciam em parte também a família. Portanto, havia ali um cuidado educativo personalizado muito, muito, muito interessante e muito bom, não é? Pronto, mas a respeito do lema, fazendo jus a um padre que éramos muito amigos, eu tinha pedido a um arquiteto para fazer o esquema do símbolo, do emblema do colégio. Sim. É? Do São João de Brito. E esse arquiteto, por altura do disse: diga-me um lema. O coisa tem que ter um lema. Um lema. Sim. Então, quer dizer, o padre António Lopes e eu, os dois, lembro perfeitamente no corredor. Olá, António, o que é que há de expor? E tal, diz lá qualquer coisa e tal. E então saiu, dentre nós os dois, educar para servir. E foi. E continua a fazer sentido muitas décadas depois. Educar para servir. E ficou. Ficou porque, de facto, ainda hoje se mantém com a atualidade. Uhum. E o que é que gostava mais desses tempos de colégio? Qual era assim o gosto especial que tinha? Era conversar com as pessoas? Era projetar os anos? Era esta proximidade? Sim, era tudo um pouco. Eu todos os dias, a seguir ao almoço, ia para os recreios dos alunos. Não ia interferir no recreio dos alunos, mas ia passear para lá para estar com eles. Pronto. E isso era sobretudo, estou a falar sobretudo porque foi o que me marcou mais, foi o São João de Brito, não é? Claro, onde tem mais tempo. É onde eles tinham mais tempo. E depois também, quer dizer, tinha um dia para receber os pais, recebia os pais sempre que podia, tínhamos as reuniões de pais, e depois tínhamos as reuniões, fui estruturando ao longo dos anos, eu e outros, fomos estruturando a vida do colégio, não é? Porque
quando no início, era o reitor, que era o diretor do colégio, e era o subdiretor, que ficava a cargo de tudo. E o colégio tinha, na altura não tinha jardim de infância, mas tinha primária e tudo até o atual 12º ano. Então foi arranjar os diretores de ciclo, os diretores de cada fase, e depois os diretores, os professores responsáveis de turma, não é? Todas essas estruturas que se mantém e que fazem todo o sentido. Foram-se montando, também com a ajuda do contacto que tínhamos com colégios de Espanha. Fomos também aprendendo e vendo, etc. E de facto, ao longo daqueles anos, uma das coisas que me entusiasmava é que todos os anos havia qualquer coisa nova no colégio. Estavam sempre a inovar. A educação, a formação inaciana dos professores, tudo isso era de facto muito cuidado. Um cuidado grande e entusiasmante. Acredito que sim. E depois também viveu ali o fim do CAIC? Isso é para esquecer. Isso é uma fase mais... Isso é para esquecer, muito difícil. Foi um verão de 2017, foi qualquer coisa de doloroso, de muito doloroso. Ter que despedir pessoas que estavam ali há tantos anos. Uma vida toda, não é? No colégio, com tanto carinho pelo colégio, e ter que negociar com eles as indenizações, tudo isso. É para esquecer. Pois, são tempos muito difíceis e ver também uma casa tão bonita e com uma obra tão grande. E depois, do tempo das Caldinhas, o que é que recorda? O que é que era diferente do tempo das Caldinhas quando? Quando era aluno? Ou quando era aluno. Também podemos falar um bocadinho quando era aluno e depois quando voltou já muitos anos depois. Quer dizer, estava tudo mudado, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu lá estive era internato. Sim. Quando para lá fui depois já era externato. Portanto, isto é uma cambalhota, não é? Sim. Completa na vida do colégio, não é? Portanto, são duas coisas completamente distintas, não é? Agora, gostei muito de lá estar, não fui direto, não fui... Foi super importante tempo também durante a comunidade. Era super da comunidade, nessa altura, depois empenhei muito, porque tinha que ser, na renovação das termas das Caldas da Saúde, foi todo um processo. Agora, via, e na altura não era o diretor, e portanto, na primeira fase, era de facto Enfim, o colégio era estimado pelas pessoas daquelas redondezas e muito estimado, não é? Era assim uma referência para Era uma referência a muita gente. Embora houvesse outros colégios, porque também havia ali, é uma zona muito populosa, não é? Portanto, havia muita gente, não é? Entretanto, o padre Belchior também foi provincial durante 6 anos, chamado aqui mais para o governo da província. Como é que acolheu essa escolha e como é que foi esse tempo completamente diferente de, no fundo, ter que ser um líder espiritual, cuidar de cada um, mas também tomar decisões? Como é que foi esse tempo? Foi um tempo rico e difícil. Eu penso que é difícil para qualquer um. Pois. Porque é sempre... Mas pronto, mas foi também para mim. É um tipo... Quer dizer, eu não quero falar muito, porque para falar tinha que falar de situações difíceis. Sim. E acho que não... Não apetece. Não é necessário. Mas... Agora, houve coisas que se fizeram, umas bem, outras que eu errei. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, mas houve mudanças, quer dizer, desde acabar com os capelães de imigrantes em França, em Paris e na Alemanha, até ir verificando como fazer por exemplo, com a residência de Luanda. Enfim, muita coisa se foi feita, a remodelação
de rodízio, a remodelação em parte de Sotelo, não é? Também a construção aqui da comunidade da Faculdade de Filosofia e Apostolado de Oração, enfim, houve muita, mas isto foram obras materiais, não é? E depois está toda eu procuro muito, penso, dou muita importância às relações pessoais. Tanto nos colégios como na vida da companhia, acho que é muito importante uma boa relação pessoal, criar ambientes de bom entendimento entre as pessoas, haver maneiras de o conseguir. Pronto, tudo isso acho que se procura ir fazendo, mantendo e fazendo, porque não fui eu que inventei, evidente. Foi manter e fazer. Uma das coisas que o provincial, uma das gratificações do provincial, pelo menos para mim, foi o ouvir pessoalmente cada um dos jesuítas todos os anos. Sim, uma das funções é essa mesmo, acompanhar cada um e ouvir com consciência, não é? Até ouvir cada um e ver a riqueza de cada um e ver até também o caminhar de cada um, a boa vontade e o desejo de cada um é gratificante. Não há dúvida nenhuma que é os sonhos de cada um, como é que... Por isso é gratificante e isso é muito bonito e bom, não é? Do resto não vale a pena. É só decisões e governar é difícil. Mas conta-se que o padre Belchior não queria ser provincial. Pode-se contar essa história ou não? Do que é que fez quando recebeu a nomeação? Eu escrevi ao padre Covenbach, que era o geral da altura, e pus várias razões. A idade. Para não ser, ou seja... Para não ser. A idade. Eu tinha 59 anos na altura, creio eu, e os últimos 3 provinciais eram todos mais novos que eu. Achou que podia ser um bom argumento para... Para ser de novo, agora escolheram um fulano. Depois, quer dizer, não achava que tivesse competência para aquele cargo. Nem achava que tivesse saúde, porque começariam com aquela idade a aparecer as maleitas, não é? E escrevi uma carta ao geral dizendo, por estas razões, parece-me não ser a pessoa indicada para esta função, para este cargo. E o padre Covenbach, eu não guardei a carta porque pronto, mas não sei se terá para o arquivo, se calhar. Mas creio que o conteúdo da carta do padre Covenbach se reduzia a isto. Quanto à idade, como é que ele dizia? Quanto à sua saúde, eu responsabilizo-me. Quanto à competência, não lhe compete a si avaliar. Quanto à virtude para ser, louvo a sua humildade. E vamos para a frente. Vamos para a frente, pronto, de maneira que não houve hipótese. Não houve hipótese de fugir. O padre Belchior há bocadinho falava aí das relações pessoais e da importância, e também já li numa entrevista que disse que um dos seus principais objetivos também da vida comunitária, da vida entre jesuítas, era exatamente fazer os outros felizes, não é? Que também é um bocadinho o objetivo da vida de uma pessoa que se casa, claro. É no fundo com as relações que tem, ajudar a fazer este caminho. Como é que vê este objetivo num tempo tão acelerado, tão individualista, em que cada um parece estar virado para si e não ter tempo para nada? Acha que é mais exigente? É mais necessário ainda. Mais necessário. Mais do que exigente é mais necessário. É mais necessário pôr as pessoas em relação umas com as outras, sairmos de nós mesmos, sairmos do nosso umbigo, sairmos de nós para os outros, acho que é muito importante, e também, quer dizer, favorecer momentos de encontro e momentos de convívio, não é? Quer dizer, nas comunidades, não é? Que as pessoas se sintam bem, que as pessoas e sintam bem em todos os aspectos, não é? Não só o aspecto de saúde, portanto, cuidar das pessoas que sejam bem cuidadas, não é? E que haja cuidado com elas,
como também criar um ambiente de boa relação que é formativo. Sim, sim. Quando há um ambiente de boa relação, o próprio ambiente é formativo. Não é? Isso nos colégios também. Sim, sim, sim. Nas famílias. Nas famílias, tudo, não é? Portanto, quer dizer, penso que é esse aspecto que eu creio que consegui proporcionar algumas vezes. E acha que hoje em dia isso tem quase que se impor, não é? As pessoas têm Sim, quase que e se graças a obrigar Deus que assim é. encontrar-se. E graças a Deus, assim, nesta comunidade, isso acontece até de uma maneira muito, muito palpável. Não é? Quer dizer, muito palpável, não é? E o que é que a sua longa também experiência de jesuíta lhe diz sobre como praticar uma vida espiritual mais saudável, não é? Também falava aí da questão da saúde física, mas também da saúde espiritual. Que boas práticas é que se pode também implementar para que isto depois também tenha frutos na vida de cada um e na vida comunitária? A nossa vida só tem sentido se há uma relação com Jesus. Se nós mantemos a nossa oração pessoal, a nossa relação pessoal com o Senhor. Sem isso, começamos a ser funcionários. E, portanto, quer dizer, ninguém dá aquilo que não tem. Se o nosso desejo é evangelizar, é mostrar aos outros a pessoa de Jesus, temos que ter isso vivo. Temos que ter uma vida espiritual com vigor. Não é? E, graças a Deus, na companhia, temos imensos meios que nos podem ajudar a isso, não é? Em primeiro lugar, os exercícios espirituais, não é? Os exercícios espirituais são um manancial de ferramentas concretas que nos podem ajudar a viver com felicidade, quer dizer, não é? Há uma coisa que me faz muita impressão, que é quando as pessoas dizem que estão desanimadas, não é? Mas, nas regras de discernimento de espíritos que vêm no livro de exercícios espirituais, Santo Inácio contempla de uma maneira especial precisamente os tempos que ele chama de desolação. Diz porque é que se está em desolação, diz o que é que se deve fazer quando se está em desolação, diz que a consolação é um dom de Deus, mas que Deus está disposto a mandar, que às vezes até nos deixa em desolação para nos fazer caminhar para a frente. Portanto, há todo um conjunto de situações e de instrumentos, de ferramentas. Por exemplo, uma das ferramentas principais que eu considero é, por exemplo, dar-nos a liberdade interior. Quer dizer, nós conseguirmos sermos livres, não estarmos dependentes da nossa imagem, não estarmos dependentes de outros. Do que os outros pensam. Do que os outros pensam, não estarmos dependentes de bens materiais. Não é? Quanto mais leves, melhor, não é? Ora, isso é dado nos exercícios espirituais. Isto é uma riqueza enorme. Quer dizer, Portanto, temos as ferramentas todas. Todas, não é? Portanto, muitas vezes o que eu penso, e também me culpa a mim, muitas vezes é não as utilizar. Não cair na conta de que temos ali e que não as utilizar. Agora, não vejo motivo para que para que eu ou outros andemos, estou desanimado. Bem. Sim, no fundo o exercício é isso, não é? Também quando não fazemos exercícios também andamos mais cansados e com mais dificuldades. Exato. O Padre Belchior fala muito dos exercícios e tem ao longo da sua vida orientado muitos e ainda continua a orientar. Sim. Ainda há pouco falávamos um bocadinho disso, que continua a orientar aqui em Sotelo. Também destas pessoas todas que foi orientando e dos grupos que tem, CVX, até equipas de Nossa Senhora, o que é que também foi aprendendo deste acompanhamento pessoal sobre a forma como, e na sua vida também, interior pessoal, como Jesus molda e está presente na vida de cada um? Sim, o Senhor está presente na vida de cada um, como acaba de dizer. Porque, de facto, quer dizer, o amor do Senhor para connosco é total, é incondicional. O Senhor não põe condições para nos amar. Ele ama-nos ainda como pecadores, a todos nós, não é? E, portanto, esta primeira base é o fundamento para seguir o resto, não é? Porque se a pessoa tem que ir tendo a convicção de que é amada pelo Senhor, não é?
e depois continuar, porque o facto de contactarmos com as muitas cenas do Evangelho de Jesus não é com teorias, não. Com a vida do Senhor que vem nos Evangelhos, isso vai nos ajudando, vai nos moldando, como diz, vai nos moldando segundo os critérios de Jesus. Os critérios, quais são os critérios evangélicos? Quais são as atitudes que Jesus tomou perante as situações estas, aquelas e outras? Quais são os gestos de amor que ele concretizou? Pronto, quer dizer, isso, se o vamos contemplando e se o vamos rezando, eu tenho a sensação que essas coisas passam para as nossas vidas e nos vão impregnando, não é? E que, portanto, depois não é preciso a gente estar a pensar nisso. É natural. Exatamente. Torna-se natural em nós. Eu acho que esta coisa de pensar, eu farto muitas vezes digo às pessoas nos exercícios, o Senhor quer que nós sejamos felizes. E as pessoas olham assim, com os olhos esbugalhados. Não, o Senhor quer que nós sejamos felizes, não é? A glória de Deus é a felicidade dos homens. Havia um santo que dizia isto, eu não me recordo qual é. Portanto, a nossa felicidade é o máximo para o Senhor. Mas eu estou doente, mas eu tenho isto, morreu esta pessoa. Sim, sem dúvida. A vida vai continuar como era. Quer dizer, Jesus não nos vem tirar as dificuldades da vida. Ele mesmo foi até à cruz. Portanto, ele não vem tirar as dificuldades. Ele não vem aqui fazer isto um facilitar. Não, ele não é um facilitador. É dar-nos força interior, isso sim, para que nós saibamos resolver os nossos problemas e procuremos resolver os nossos problemas. Isso é que é importante, não é? E a vida espiritual é toda estranha, não é? Para estarmos alinhados. Toda esta ligação com o Senhor, esta não é minha. Pois, não é coisa pessoal. Não é coisa pessoal, não é a ligação de cada um com o Senhor, não é? Sem isso, o próprio cristão, quer dizer, isto não é dos padres, não é dos jesuítas, isto é de qualquer cristão, não é? E nós não temos um monopólio, pelo amor de Deus, quer dizer, claro. Não é? Graças Mas a Deus, temos umas boas ferramentas para isso. Temos umas boas ferramentas, graças a Deus, que nos podem ajudar. E vai vendo mesmo, visualizando isto a acontecer na vida das pessoas, quando as pessoas se deixam. Sim, quando as pessoas começam com este contacto com o Senhor e começam, depois querem mais. Não é? Querem progredir, quer dizer, querem saber mais, querem ver como é, como não é, etc. Mas é um caminho de uma vida, não é? Como disse, que foi despertando no viciado, mas que ainda não acabou, vai continuando. Falar aqui um bocadinho da vida da companhia mais internacional. O Padre Belchior, tanto como provincial como noutras ocasiões, teve a oportunidade de contactar, tanto com alguns superiores gerais como também com o Papa. Eu ia lhe perguntar que recordações concretas e pessoais é que guarda, tanto do Padre Rupp, que está aqui a acompanhar-nos aqui nesta entrevista, como do Padre Covenbach e do Padre Nicolás. Tem assim algumas memórias? O Padre Pedro Rupp é uma pessoa à parte. É outro nível. É outro nível. O Padre Pedro Rupp, para mim, é um Santo Inácio dos tempos modernos. Foi uma pessoa que soube aproveitar toda a riqueza da companhia e vivê-la nos dias de hoje, não é? Portanto, de facto, quer dizer, foi um homem de oração, um homem que passava várias horas a orar por dia, não é? Joelhos. Exatamente, quer dizer, um homem de oração espiritual que nos deixou um património de escrito muito, muito importante e bom. Portanto, é um homem à parte. E teve a oportunidade de o conhecer? Sim, tivemos alguma entrevista, não pessoal, mas em grupos pequenos, etc. E quando ele cá vinha, pronto, estive sempre que ele cá. Até me lembro de uma vez de ter ido com outros padres ao aeroporto de Lisboa, porque ele fazia escala em Lisboa. E cumprimentá-lo, e nós estivemos com ele, etc. Pronto, era um homem muito simples, muito agradável. E depois aqui uma pessoa que nos metia no coração. Era uma pessoa a quem nós ficávamos, de facto, com uma estima e uma amizade, mesmo que não pudéssemos estar muito tempo com ele, não é?
Pronto, o padre Kulvenbach, o padre Peter Ernst Kulvenbach, eu gostei muito de trabalhar com ele. Foi o provincial, na altura em que eu, na altura em que eu era provincial, com quem me dei muito bem, um homem muito humano, muito humano. Algumas coisas que eu punha como interrogação a respeito de soluções que tinha que tomar sobre alguns dos nossos companheiros, e ele tomava sempre a medida mais humana que pudesse ser, não é? Portanto, de uma grande humanidade, com uma memória daquelas... Que já não há. Uma coisa impressionante, não é? Uma memória incrível. Ele disse-me uma vez, em particular, numa reunião em Roma, disse: há alguém amanhã que vá para o aeroporto? Eu vou amanhã para o aeroporto. Eu também vou, venha comigo, vamos amanhã os dois, esteja aqui às tantas horas. Pronto, ok. E lá fomos, então, estivemos a conversar lá no aeroporto, etc. E ele disse: eu tudo o que ouço ou vejo escrito, não esqueço. Incrível. E eu fiquei... E depois, quer dizer, pronto, é um homem muito sábio, um homem de uma grande sabedoria. O padre Adolfo Nicolás, fomos provinciais ao mesmo tempo, ele no Japão e eu em Portugal. E, portanto, ficámos a conhecer aí, não é? Havia um assunto comum entre Japão, a província japonesa e nós. E ele veio a Portugal e eu fui ao Japão e andámos com trocas, muito ótima pessoa, um ótimo, quer dizer, mas pronto, quer dizer, não... Ainda antes de ser geral, claro. Antes de ser geral. E agora, concretamente nesta altura que estamos aqui também a gravar esta entrevista, está a decorrer um encontro de superiores maiores em Roma com o Padre-Geral, assim um encontro de certa forma raro, acho que é o terceiro na história da companhia. O Padre Belchior continua a acompanhar a vida da companhia assim universal, coisa que vê como se, daquilo que vai sabendo, também quais é que são assim os principais desafios da companhia hoje no mundo, como é que olha para este corpo mais alargado? Não é que eu tenha uma grande informação, sinceramente, o que se diz, as cartas do Padre-Geral, as notícias que se recebem, tudo isso, o comum de qualquer jesuíta, não tem qualquer, como é que explicar, qualquer meio especial, informativo ou qualquer conhecimento. Não tenho. Mas o que eu prevejo, e que já é uma coisa que se arrasta há algum tempo e que preocupa a vida da companhia, no meu entender, e que se tem que ir arranjando soluções, é que os meios, hoje em dia, eletrónicos e os meios bons, que são todos muito bons, têm que proporcionar o individualismo, que é a grande... A tal relação humana pessoal que falava. Pessoal, é? O individualismo pode matar completamente uma vida de comunidade. Uma família. Uma família, etc. Não é? E é habituar as pessoas a viverem para dentro, não é? Em vez de viverem para fora, não é? Pronto, acho que isto é um problema geral, parece-me a mim um problema geral, que será bom que os nossos superiores estejam atentos a isso, não é? E que ajudem a que isto não traga cargas negativas, não é? Não traga cargas... Para a vida de cada um, para a vida comunitária, para a vida... Eu estou a acabar de ler aquele livro que está ali, O Silêncio, o Século do Silêncio, O Século da Solidão. O Século da Solidão, não é? E aquele livro geral, que é um livro feito por uma americana. Como restaurar as ligações humanas. E de facto, ela conta ali imensíssimas coisas que são loucuras, completamente loucuras, de isolamentos, não é? E também formas, e vai pondo formas de contrariar esses isolamentos, não é? As responsabilidades do Estado, as responsabilidades das próprias pessoas, o que é
o que é que se há de fazer, ou que se procura, experiências que se têm feito, e que nós também na companhia temos de estar atentos a isso e não deixar que este valor de saída de nós para os outros se diminua. Se perca, claro que sim, é fundamental. Tinha aqui também para lhe perguntar sobre o Papa Francisco, que foi no fundo um exemplo de alguém que cultivou muitas relações humanas, esta proximidade, por isso é que também era amado por tantos, mesmo fora da Igreja. O que é que acha que o Papa Francisco, sendo um jesuíta, sei que foi um Papa importante para si, trouxe também à companhia e ao mundo? Bem, quer dizer, pronto, isto seria uma longuíssima conversa. Exato, só mas sobre isto. Vou-lhe contar isto que achei muita piada, porque passado alguns dias da eleição do Papa Francisco, na comunidade, eu estava na altura em Sernais, e perguntei à cozinheira, que era a Dona Lourdes: "Ó Dona Lourdes, o que é que lhe parece este Papa?" Este, a gente entende tudo o que ele diz. Pronto. Isto é dos nossos, a gente entende tudo o que ele diz. Pronto. Isto define já sim. a proximidade, a maneira de estar dele, da linguagem, etc. Isto foi, de facto, foi um ar fresco que, graças a Deus, entrou na Igreja. As reformas que ele fez na Cúria Romana, que muitos de nós não conhecemos, porque são internas, mas que mudaram a maneira de estar das pessoas lá. Quando os bispos, antigamente, antes do Papa Francisco, iam aos vários dicastérios são as secretarias, são os ministérios, não é? Do Vaticano, sentiam-se numa situação de inferioridade, porque eram tratados de alto para baixo. Quer dizer, agora é o contrário. Agora são os próprios secretários, a coisa que vêm ao encontro dos bispos que lá vão e que necessitam das coisas. Portanto, ele mudou muita coisa no Vaticano. Há muita coisa que nós provavelmente não saberemos, porque são lá da vida interna do próprio Vaticano, não é? Mas coisas muito boas. Pronto, foi uma figura que entusiasmou pela sua proximidade, pela sua linguagem, pelas suas imagens. As imagens que ele utilizava e gestos são proféticos, são gestos de uma liberdade. Ele era um homem livre, não é? Eu creio que é um dos homens mais livres que houve. Eu acho que o único homem livre foi Jesus, não é? O único homem livre verdadeiramente foi Jesus. Mas o Papa Francisco era também um homem muito livre, não é? Ele não se importava nada do que dissessem dele, nada. O que tinha, segundo a sua oração, segundo a sua relação com o Senhor, e pronto. Ia por ali fora, não é? A sinodalidade é, de facto, uma obra que ele trouxe ao de cima, embora seja criada no Vaticano II, que ele trouxe ao de cima e que acho que é, e que deixou outras coisas com certeza muito boas que eu desconheço, não é? Mesmo isso que o Padre Belchior falava, não é? Das mudanças na Cúria Romana, ou seja, o Papa começou por fazer essas mudanças na Cúria, mas para que, de certa forma, isto também, esta modo de proceder diferente, se instalasse em toda a Igreja, não é? Eu tive a oportunidade. Pelos sítios onde poderia mais diretamente intervir, mas o que ele queria é que isto fosse um modo de ser. Tive uma oportunidade de falar com o Sr. Bispo, não vou dizer o nome dele nem nada, mas que era uma pessoa assim muito sensível e muito simples e muita coisa. A alturas tantas estávamos numa conversa na comunidade com ele e eu perguntei-lhe ao Sr. Bispo, a maneira de ser do Papa Francisco tem alguma coisa a ver com a atual maneira de ser do Senhor? Muito, isso é muito. Para mim foi um grande estímulo para a vida de contacto com as pessoas e de maneira de estar com as pessoas. É um estilo novo, não é? Que é muito importante. E como é que vai olhando agora para este novo Papa, que ainda chegou há pouco tempo, o Papa Leão XIV? Eu tenho as minhas esperanças, embora ainda não tenha lido nada muito especial. Estou agora para ler o Dilexit Te,
que deve estar quase impressa agora. A chegar para ver, mas não tenho nada. Ainda é cedo. Ainda é cedo, claro que ele nunca, não podia ser um imitador do Papa Francisco. Ninguém imita outra pessoa, não é? Cada um tem que ser aquilo que é, não é? Cada um tem que ser aquilo que é. Não, e governar segundo a sua própria... Não pode imitar. As imitações não caem bem. Não é? Não caem bem, quer dizer, não resultam. Sim, nós também temos que ter a resistir a essa tentação de estar a comparar ou que seja igual a outro. Não pode ser. Não pode ser. E como é que o Padre Belchior, já só para terminar, olha assim para os desafios da nossa Igreja aqui em Portugal? Também sei que poderíamos ficar aqui umas horas a falar sobre isto. Sim, mas eu digo sinceramente, e agora vou entrar um bocadinho pelo seu campo, que é da comunicação social. A comunicação social em Portugal, independentemente até na Espanha é diferente, na Itália é diferente, em França creio que também é diferente. Mas aqui em Portugal, fruto muito do republicanismo e de outras situações históricas, hoje em dia o silenciar tudo o que é da Igreja parece ser a marca, não é? Só falam da Igreja quando têm que ir bater na Igreja. Dos temas difíceis. Dos temas difíceis, dos escândalos, disto, então falam, para deitar abaixo. Agora, ter uma linguagem neutra são poucos. Quer dizer, tivemos no público, e temos ainda, não sei se ele ainda escreve, às vezes o Frei Bento, que é, mas depois não se vê muito mais. Muita expressão. Muita expressão. Portanto, podem os seus bispos fazer o melhor que têm a fazer e estarem a fazer grandes coisas que ninguém sabe. Isso depois também passa para a vida da Igreja local, não é? É. Mas vê com ânimo... Eu acho que sim. Eu acho que estou numa região que ainda guarda muito a parte cristã e que valoriza, etc., aqui no norte de Portugal, não é? Mas, por melhor que sejam as raízes e as situações, não são publicitadas. Não há nada. Se nós fôssemos a ver a parte social, o investimento que a Igreja em todo Portugal faz na parte social, é que não tem explicação, quer dizer, não é? E quem sabe? Pois, sabe, se calhar individualmente aquele que vai àquela instituição, mas assim como um conjunto não... Quem sabe? Por hipótese. Sim. Não, ninguém sabe. Não é? Portanto, a Igreja não faz nada. Portanto, há todo um trabalho que não se vê, mas que anima e que... Não faz nada, quer dizer, a Igreja não faz nada. Está a perceber, quer dizer, porquê? Porque não se conhece, não se vê. Não se divulga. Eu penso que há mesmo uma intenção. Nos meios jornalísticos, digamos, não cristãos, há mesmo essa coisa. Eu lembro, por exemplo, quando tentámos valorizar os colégios particulares, os jornalistas, isso não é, a escola é a escola pública. Mas então, e os colégios particulares? É ideológico. Não. Isto também é ideológico. Claro, sim. Eles não têm interesse nenhum, quer seja da Igreja, quer não seja da Igreja, em ser coisas que não sejam do Estado, não é? Mas isso falo ver com mais desencanto? Não. Acho que é uma pena. É pena, pois. Que é pena e que é injusto. É pena e é injusto, não é? Agora, não... E que não se cumpre os deveres de informar, não é? Agora, não vejo que isso tenha a ver com a vivência cristã do povo. Graças a Deus, há muita coisa boa que se vive e que está viva. Graças a Deus. Sim, olhando para as gerações mais novas também há razões. Aliás, quer dizer, a JMJ foi de alguma forma a contrarrestar toda a falta de informação. Sim, depois tornou-se evidente, não é? Nas ruas, o que é que estava a acontecer?
Pois. Padre Belchior, estamos mesmo a terminar. Só lhe queria fazer aqui mais umas perguntas mais pessoais. Assim, aos 91 anos, como é que é a sua rotina? Já vi que gosta de ler. Como é que é a sua vida assim no dia a dia? Só aqui mais por uma curiosidade aqui. Pronto, eu agora, quer dizer, eu anteriormente, quer dizer, antes de ter a pneumonia, levantava-me muito cedo. Mas pronto, o médico cortou-me isso, de maneira que... Tenho que descansar. Que hoje em dia levanto-me às 7, não é? Então e a que horas é que era antes da pneumonia? Às 6. Às 6. E depois começava a caminhar às 6h30. Pois. Pronto, e agora Não é aconselhável. não é aconselhável, portanto começa a caminhar às 8, quase às 8 horas. Todos os dias sai para dar um passeio? Por exemplo, agora como estou muito constipado, Pois. e portanto há uma semana que não sai. Mas sempre que não tenho este tipo de limitação, caminho todos os dias 1 hora de manhã, depois venho, faço as minhas... já tomei o pequeno almoço antes de sair, etc. Depois faço a minha oração, também, o tempo de oração, e depois vejo o que há de comunicação no e-mail e no WhatsApp e ver o que é que há, tento responder e leio. O resto da manhã faço alguma ajuda cá em casa, se há alguma ajuda a fazer, e pronto. E da parte da tarde, aspas, quer dizer, não é? Quer dizer, leio, rezo. Da televisão? Não. Portanto, informa-se nos jornais? Nos jornais, etc. Eu, para mim, tenho que a televisão é um ótimo meio, não tem nada contra a televisão, nem condeno, e vejo que outras pessoas, graças a Deus, que veem tudo isso, e a mim não me ajuda. A mim, pessoalmente, não me ajuda. E vejo que, para as pessoas de idade, a televisão é passiva. Estão ali e bebem tudo aquilo que lhes pagar. E acho que... Pois não é bom. Pronto. E continua a ter a sua atividade de acompanhar grupos? Falávamos há pouco e de pessoas. Grupos, Pessoas, sim, se continua. CVX. Não são muitos, mas são alguns. Mas ainda sai, ou seja, ainda sai às noites, se preciso. Sim, sim. E continua a orientar exercícios também aqui a Sotelo? Sim, Sotelo, sim. 2 ou 3 por ano, não é muito. Já é muito bom. Muito bem, Padre Belchior, foi um gosto esta conversa. Obrigado. E este tempo que pudemos estar aqui consigo, agradeço muito. Isto é uma grande amálgama. Não, foi ótimo. Também é bom olhar assim para a história da companhia, de outros tempos, e também conhecer um bocadinho melhor. Agradeço-lhe imenso e desejo muitas felicidades e tudo a correr muito bem, e que possamos estar consigo muitos anos e vê-lo acompanhar estes grupos. Se Deus quiser, já não serão muitos. Serão os que Deus quiser, exatamente. Exatamente. Estamos nas mãos de Deus, que é o melhor. O Padre Amadeu Pinto, não sei se chegou a conhecer. Não conheci. O Padre Amadeu Pinto, quando ele estava já muito adiantado no cancro, coitadinho, eu telefonava. Então, Amadeu, como é que estás? Estou ótimo. Estás ótimo? Estou como Deus quer, não posso estar melhor. Exatamente. Mas é preciso ter um grande caminho para poder dizer isso com... Ele dizia com toda a sinceridade. Um homem de muita fé e muito... Não conheci. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Nós despedimos e até à próxima. Fiquem com o podcast do Ponte de Jota. Obrigada. Graças.